Dando continuidade à história, O Escravo, da África para a Senzala. Ditado pelo espírito de Antônio Carlos. Psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Capítulo 3. A espera. Sinto o cheiro de terra, exclamou Dali. Também sinto, confirmou Uba. Com certeza estamos perto de terra firme. Logo após, a porta se abriu. Um homem desceu e, como sempre, outro ficou no vão da entrada com a arma apontada. Ele olhou para Babau, falou devagar e fez gestos. Diga a eles que estamos chegando ao nosso destino. Nesta terra, eles falam outro idioma. Nem você os entenderá. Se forem obedientes, não serão castigados. Encontrarão muitas coisas diferentes. Quando o navio parar, descerão, entrarão em canoas, irão para um local e depois para os lugares em que morarão. Estarão sendo vigiados. O homem subiu e eles olharam para Babau, que continuou calado. Fale, homem, ordenou Dali. Não minta, entendemos um pouco. Babau repetiu. Eles aguardaram, estavam ansiosos para voltar a pisar em terra firme. A viagem fora muito cansativa. A espera lhes dava ansiedade. O que iriam encontrar? O que os aguardaria? Sentiram o navio parar. A porta novamente se abriu e a ordem foi que subissem de 7 em 7. Uba sentiu-se aliviado ao ver o sol e respirar o ar fresco com cheiro de terra. Fez como os outros, o que lhes fora ordenado. Desceu por uma escada, entrou numa canoa e com os companheiros remou rumo à margem com 2 homens com armas os vigiando. Não estavam amarrados. Olharam um para o outro e Uba comentou: como fugir? Tudo nos é desconhecido. Estamos fracos pelo cansaço da viagem e pelos poucos alimentos que recebemos. Em 2 canoas transportaram 14 prisioneiros, agora escravos, de cada vez. Aproximaram-se da terra, da areia, onde o mar fazia ondas. Pararam e desceram, molhando os pés. Um homem apontou para onde deveriam ir. Caminharam um ao lado do outro. Entraram numa choupana grande, um galpão. Novamente o local tinha somente uma porta, e quando esta se abria, era para entrar mais negros. Todos os companheiros de viagem de Uba chegaram e se agruparam. Ali encontraram outro grupo e no outro dia chegaram outros. Embora não falassem a mesma língua, se entendiam. Eram de tribos diferentes, algumas longe umas das outras. 4 mulheres negras entraram no galpão. Estavam vestidas. Elas sabiam se comunicar com eles. Vocês me entendem? Falou cada uma delas. Agruparam-se em volta da que entendiam. Uba e companheiros aproximaram-se de uma delas, que falou compassadamente para que todos a compreendessem. Nosso destino nessa terra é cruel. Todos nós, escuros com pele assim, mostrou o braço, somos chamados de negros, e os claros de brancos. Eles afirmam que são superiores a nós. São nossos donos. Vocês ficarão nesse local pouco tempo. Daqui a 3 sóis dias, cada vez que o sol nasce e morre é chamado de dia. Terá um grande leilão, uma feira em que serão vendidos como animais. Não fujam. Daqui é impossível sair. Primeiro, essa terra é muito grande. Chama-se Brasil. Depois não saberão para onde ir.
Com os seus donos terão o que comer. Eles falam outra língua, aprenderão com o tempo e pela necessidade. Vocês poderão tomar banho. Ali, apontou a mulher para um canto no fundo direito. Tem água corrente. Depois terão que vestir roupas, que são isso que eu visto. Os brancos não gostam de pessoas nuas, logo, alimentos serão servidos. Ao serem comprados, serão com certeza separados. Normalmente separam os companheiros dos navios. Nesses leilões pedimos, imploramos para não separarem famílias. Esperamos que nos atendam. Roguem à grande mãe para irem para bons lugares. A grande mãe não teve compaixão de nós, reclamou Joá. Aqui eles chamam a grande mãe de pai, e o nome é Deus. A mulher os levou no canto para tomar banho. Por um bambu cortado ao meio, jorrava água fresca, que escorria por um buraco no chão. Um por um ficavam embaixo da água esfregando-se com as mãos. Sentiram-se melhor com o banho. Os que se banhavam voltavam à frente do galpão e encontravam muitos alimentos, podendo comer à vontade. Eram frutas, verduras, peixes assados e sementes cozidas, que depois souberam ser feijão. Muitos daqueles alimentos lhe eram desconhecidos. Alimentaram-se. Mais tarde, as mulheres vieram novamente e eles se agruparam para entendê-las. Aqui estão as roupas, vistam-se. Vou ensiná-los, preste atenção. Ajudou-os. Os homens vestiram calças, alguns também camisas. As mulheres calças curtas e um vestido. O tecido era rústico. Estavam desconfortáveis, mas não reclamaram. Sentiam medo, estavam apreensivos e sem saber o que ia lhes acontecer. Para alguns deles, a espera agoniava. Mulher, como fala nossa língua? Perguntou Dali a uma das senhoras, a que se comunicava com eles. Meus pais, responderam ela, vieram como vocês no navio. Eles me ensinaram a falar como o faziam no seu lar livre. Isso também ocorreu com as outras 3. Como sabemos, fomos encarregadas dessa tarefa. E com o tempo aprendemos mais. Somos escravas de um senhor que é dono desse galpão e que recebe por alugá-lo e por organizar o leilão. Somos bem tratadas e não somos presas. Vocês aceitaram o cativeiro? Indagou Dali. Quando não se tem opção, o melhor é aceitar. Temos tentado amenizar a dor dos que aqui ficam. Puderam conversar e o grupo se misturaram. Sinto-me impotente, lamentou um homem com lágrimas nos olhos. Vivíamos todos na minha aldeia em paz. Vieram os invasores, os brancos, mataram alguns, os velhos, amarraram-nos e nos obrigaram a andar. O fizemos por 2 dias até chegar ao rio, e em canoas fomos levados para um local parecido com este. Depois fomos colocados num navio em que ficamos num porão superlotado e com pouco alimento. No meu grupo, interrompeu outro preso, ficamos amarrados uns aos outros e em árvores por 5 dias esperando para ir para o navio. Estamos vivendo um inferno desde que saímos de nossa aldeia, e essa espera é também angustiante. Cansei de esperar. Primeiro amarrado em árvore, depois no navio, no porão e agora em terra firme, aqui para ir a este leilão. Concordaram com ele. Todos olharam para o que fora interrompido, convidando-o a continuar contando, e ele o fez. Vim com a minha mulher e 3 filhos. Meus 2 filhos mais velhos, quando houve a invasão, estavam em outro lugar.
Havia ido caçar. Penso que escaparam. Talvez tenham se escondido na floresta. Foi tudo muito triste. Um dos meus filhos que veio conosco ficou doente. Deve ter sido pelo alimento. Vomitava e estava com diarreia. Teve febre, ficou muito enfraquecido. Um branco pegou, falou que ia levá-lo para cima. Pensamos que ia receber cuidados e sol. Como não voltou, minha mulher perguntou por ele e recebeu a resposta de que o garoto morrera. Desconfiamos que o jogaram no mar vivo. Afogou-se. Fico pensando se não foi melhor. Menino inocente, com certeza, foi acolhido pela grande mãe na terra da luz. Foram 10 que contraíram essa doença e jogados ao mar. Aí eles passaram a nos dar mais água e alimentos, assim como a permitir que fôssemos tomar sol em grupo de 4. Todos prestavam atenção, até aqueles que não entendiam tudo o que ele falava. O pior, continuou ele a contar, foi que foram muitas as vezes que levaram as mulheres para cima e as estupraram. Ele chorou. Vi a minha mulher ser levada e voltar humilhada, machucada no corpo e na alma. Ela ficou grávida, terá um filho do branco. A impotência diante da tamanha violência me feriu profundamente. Penso que nunca cicatrizará. Penso que nunca vou gostar dos brancos. Morreram mais além desses 10 que ficaram doentes? Dá-lhe que saber. Uma mocinha, ao ser levada pela segunda vez para cima, num descuido do homem que a segurava, pulou no mar e morreu. Um outro, ao tomar sol, tentou apertar o pescoço de um branco e outro homem atirou nele com a arma que gospe fogo. Ferido, ele foi jogado ao mar. Foram dias de muita tristeza. Um outro contou que uma grande tempestade os surpreendeu e que os brancos tiveram de jogar muitas coisas no mar, barris, móveis, e depois jogaram 13 prisioneiros. Escolheram os que pareciam doentes e mais fracos. 2 deles rogaram para não ir, mas foram levados e jogados no mar, que enfurecido os engoliu. A conclusão de todos, após os comentários, era de que os seres brancos eram muito maus. Dali falou compassadamente para todos ouvirem. Ele sabia muitas palavras de outras tribos. Tentou explicar a todos. Talvez, por muitas luas cheias, essas imagens nos atormentarão. O que passamos, com certeza, foi gravado em nossas almas. A grande mãe é justa e sábia, como nossos ancestrais nos ensinaram. Para tudo há explicações. Talvez seja verdade que a nossa alma, espírito, veste muitos corpos. Não vamos pensar que estamos sendo castigados por vingança, mas repreendidos para aprender a agir corretamente. Com certeza existem brancos bons, como também outros que nem tanto e que estão semeando a má semente para colher dor mais tarde. Embora não tenhamos visto muitos, existem também negros maus que cometem atos ruins. Devemos ter cautela e bom senso para continuar vivos. Nunca procurar a morte. Sabemos bem que quem procura a morte é levado para a terra da escuridão. Uma nova maneira de viver nos espera. Lembra-os de que sempre teremos ocasião de sermos bons. E, por favor, não se esqueçam de que somos irmãos. Ajudem sempre os companheiros de infortúnio. Babau, assim que entrou no galpão, separou-se dos companheiros do navio. Ficou calado perto de outro grupo. Mas Joá contou a todos, falando ou por gesto, o que ele fizera, que era um traidor. Também no nosso ataque houve um traidor, contou um homem.
Enquanto caminhávamos amarrados, uma mulher mais velha que fora deixada na aldeia nos seguiu. Escondeu-se atrás de uma árvore e pulou em cima do traidor, ferindo-o com uma faca. Um branco atirou nela, que morreu na hora. O traidor foi deixado lá ferido. Deve ter morrido horas depois. Passaram a olhar para Babal com raiva. Como nos avisaram, seremos separados, lamentou Joá. Tomara que não o façam com as famílias, rogou Dali. Quem for com Babal, que prometa infernizar a sua vida. Ele merece. Arrependo-me de ter obedecido Dali e não o ter matado no navio. Aqui é impossível, homens armados nos vigiam o tempo todo. Não façam isso, pediu Dali. Não coloquemos raiva em nossas vidas. Teremos com certeza nossas dificuldades. Cuidemos de nós e os aconselho a não ter rixas entre os de nossa raça. A grande mãe sabe o que ele fez e o que nós faremos. Dali juntou o grupo que viajara com ele e rogou. Joá, preste atenção. Quando ferimos um animal, ele se torna mais raivoso e perigoso. Quando um ser humano é mau, ele está sempre preparado para agir errado e planejando maldades. Os maus conseguem prejudicar os bons, por esses não terem malícia. Porém, eles plantam a erva ruim e a colheita sempre chega, porque encontrarão alguém pior do que eles e mais espertos. Não tenham a maldade como objetivo. Aconselho-os, se alguém for com Babal, lembre-se apenas de que ele não é confiável e que sabe fazer maldades, que é fingido e bajulador. Com pessoas assim temos que ter cautela. Eram vigiados o tempo todo. Eles não se importavam que conversassem. Traziam alimentos, podiam tomar banho quando quisessem. As 4 mulheres, 2 vezes por dia, entravam no local, explicava como vestir as roupas, respondia algumas perguntas e tentava ensiná-los algumas palavras que os brancos falavam ali naquela terra. A senhora que reuniu o grupo de Uba falou: esta terra se chama Brasil. Brasil. Somos, apontou para o seu braço, negros. Os outros são brancos. Somos escravos, escravos. Alimentos, noite, dia, castigo, chicote, água, dormir, acordar. Prestavam atenção e repetiam. Às vezes achavam engraçadas certas palavras e mesmo diante de muitas tristezas, sorriam. Negros e brancos, pensou Uba. Não somos negros como noite sem lua, talvez marrom escuro. Temos dentes brancos, palmas das mãos e solas dos pés mais claras. Os lábios avermelhados e a boca vermelha. Nosso sangue é igual ao dos outros, e eles não são brancos, só se for um branco encardido. Branco para mim é leite. Entendi. O fato é que existe a diferença. Todos temiam leilão. Entenderam que ficariam ao ar livre. Seriam amarrados, alguns com os cipós duros que souberam ser correntes. Ficariam em pé e os brancos pagariam por eles e os levaria para outros lugares. Alguns viajariam para longe. A mulher explicou que entrariam em carroças parecidas com canoas, só que tinham rodas e eram puxadas por cavalos que pareciam zebras, mas sem listras. Com eles estavam um grupo de 22 negros que não entendiam nada. As mulheres não conseguiram se comunicar com eles. Tentaram ajudá-los somente com gestos. Está sendo mais difícil para eles,
pensou Uba. Não entender nada do que acontece é mais sofrimento. Não conseguem compreender por que foram aprisionados. Viajaram no navio e estão aqui. São muitas as informações, lamentou Uba aos companheiros. Tudo muito difícil e essa espera me inquieta. O que virá depois desse leilão? Será que sentirei falta desse lugar? De vocês, meus amigos? Era o sentimento de todos, inquietação e medo. Dali conversou com todos, com alguns em particular, e o fez também com Babal. Foi ao canto em que ele estava, falou com ele, e quando voltou para perto dos companheiros ao ser indagado sobre o que conversaram, contou. Pedi para ele pensar na ação má que cometeu, para ele não enganar mais, porque ele sentiu como é ser enganado. Que aprenda com o seu erro para não errar mais, e que nunca mais traia. Que com certeza nos separaremos, mas nos uniremos a outros e devemos ser bons com os nossos irmãos de raça. E o que foi que ele respondeu? Perguntou Uba. Não falou nada, apenas ouviu. É o que eu aconselho a vocês, ajudem sempre, quando lhes for possível, uns aos outros. Teremos nova separação. A primeira, a pior, foi deixar a família, nossa aldeia. A segunda será nos separarmos, pois criamos um vínculo de amizade no infortúnio. Mas faremos as novas amizades e que essas sejam verdadeiras. Não tentem fugir, e se o fizerem, que haja planejamento, que saiba para onde ir. Mas para isso, tem que conhecer o lugar. Pelo que eu entendi, os brancos querem ter lucro conosco, mas não hesitarão em nos matar. A vida é sempre preciosa. Se quisermos ir, após a morte do corpo, para a terra da luz, não podemos procurar a morte do corpo e nem ser maus. Lembrem-se de que no futuro poderemos nascer em pior situação ou em melhor. Isso depende da nossa maneira de agir. Que a grande mãe nos abençoe. À noite se despediram. A aflição maior era das famílias que poderiam ser separadas. Se nos separarmos, disse um pai aos filhos, lembrem-se de que será somente a separação de corpos. Sentirão o meu amor a acompanhá-los. Ninguém pode separar as nossas almas se formos bons. A grande mãe nos reunirá novamente. Cuidem de si mesmos. Muitos choraram. Pais e mães temiam mais pelos filhos. Às vezes, falou uma mãe, é preferível ver um filho morto do que se separar e nunca mais saber dele. Nessa situação, de fato, é preferível, pensou Uba, porque sabemos que a nossa vida não será fácil e nem a dos filhos. Minhas filhas foram para a aldeia do alto do morro. Minha sogra, mulher forte, as criará. Preciso pensar nelas bem. Entristeci-me ao ver Moá morta, mas foi preferível do que vê-la sendo estuprada pelos brancos sem poder fazer nada. Entendeu que muitos ali tinham mais motivos do que ele para estar tristes e com certeza todos ainda iriam sofrer muito. Animais presos sofrem muito e nós estamos sendo tratados como animais. Uba suspirou tristemente. Foram raros os que dormiram naquela noite. Uns estavam revoltados, outros rogavam à grande mãe para socorrê-los. Escutava-se choros e lamentos. O fato é que todos sentiam medo do desconhecido, por estarem impotentes e por saberem que suas vidas não valiam nada para aquelas pessoas que os prenderam. Uba ficou observando o grupo que estava ali. Era heterogêneo, porém todos sentiam falta de sua terra, do seu lar e de sua família. Olhou para o casal com os 3 filhos. Eles estavam abraçados,
Talvez pensassem que iriam se separar. Sofriam muito com essa possibilidade. Passavam as mãos uns nos outros, olhando-se fixamente, querendo gravar para sempre em suas mentes as fisionomias dos entes amados. Amigos também se abraçavam, desejando que tudo desse certo. Dali abraçou os companheiros um por um, aconselhando-os a ter paciência, aceitação, que aprendessem a ser calmos, trabalhar e obedecer. Ao abraçar Uba, ele falou: Meu amigo e irmão, seja corajoso, enfrente a vida, aceite o que a grande mãe lhe reservou. Lembre-se de que temos sempre oportunidade de ser bons. Foi novamente aonde Babau estava, todos ali. Por Juá ter contado, sabiam que ele era um traidor. Uba acompanhou Dali e o escutou. Babau, defendi você, sua vida, e não o que fez. Não erre mais, não traia. Use da sabedoria, da bondade para viver no cativeiro. Talvez os invasores nos achassem, mas alguém os veria, nos procurando e nos esconderíamos. E você facilitou, errou muito, plantou a má semente e pior, o fez no coração de muitos de nós, semeou a revolta, a ira, o desespero. Sua colheita não será fácil. Vá em paz e para o seu bem não erre mais. Dali afastou-se e Uba o acompanhou. Agruparam-se por aldeias. Um consolava o outro. Uba sentiu dor no peito. Era angústia, tristeza, incerteza, além da falta do que ficara longe. O dia clareou. As mulheres entraram no galpão, pediram que se ajeitassem, alimentassem e explicaram, cada uma para o grupo que conseguia entendê-la. Uba escutou da mulher os que estavam ajudando. Somos também escravas. Nosso trabalho é esse. Quando chega a carga, cuidar dos prisioneiros. Vou dizer o que acontecerá com vocês. Serão presos com correntes, aquele cipó duro, de que é impossível se livrar, pelos tornozelos, e amarrados pelos pulsos com as mãos para trás do corpo. Se tentarem fugir, colocarão uma argola no seu pescoço, o que é muito pior. Ninguém nunca fugiu daqui. Não faz muito tempo que um jovem pulou da carroça na qual estava sendo transportado e foi ferido com a arma de fogo e deixado onde caiu para morrer. Aconselho-os a obedecer. Embora seja difícil, é a melhor opção. Vocês, ao ir ao pátio, verão negros, além de vestidos, andando normalmente. Eles são escravos, mas não estão presos porque aceitaram, como nós, a situação. Vocês sairão do galpão, irão para um espaço aberto, ficarão em pé, e muitos brancos os olharão. Talvez alguns queiram ver seus dentes. Abram a boca e mostrem. Isso é costume deles. Quando comprados, serão levados pelos seus donos à moradia deles. Muitos de vocês irão para fazendas com grandes plantações e criações de animais. Alguns viajarão por dias. Esta terra é muito grande. Pedimos, minhas amigas e eu, para os mercadores não separarem as famílias. Muitas vezes eles nos atendem. Desejo a vocês boa sorte e que tenham bons donos. Vamos formar a fila. As famílias fiquem perto. Abriram a porta e 2 homens colocaram as correntes nos seus tornozelos e amarraram os pulsos com as cordas. Uba ficou na frente da fila. Estava ansioso pela espera. Um homem colocou as argolas em seu tornozelo, separando os pés por uma corrente de 40 centímetros. Ele, com os outros, sabia bem que, se forçassem para se soltar, se machucariam e não se soltariam. Esperou. Quando todos foram acorrentados, as mulheres somente pelos pés andaram devagar.
As mulheres que os ajudaram no galpão acompanharam-nos repetindo algumas ordens. Viram um espaço aberto. Aqui é a Praça do Comércio, explicou a mulher. Devem ficar aqui. Pararam. Um homem os organizou no espaço, deixou as famílias juntas, os mais velhos do lado direito e as mulheres, em grupo bem menor, do lado esquerdo. Uba olhou tudo curioso. Alguns homens brancos começaram a chegar. Como são feios, pensou Uba. Entendeu o que estava acontecendo. Estavam sendo negociados. Perguntavam o preço, pediam abatimento, negociavam. Por vezes o negociante pedia para abrir a boca. Uba fez isso por 3 vezes. Envergonhado, humilhado, não quis ver mais, abaixou a cabeça. Filho, filho! Escutou uma mulher gritando, chorando. O casal foi comprado por uma senhora com os 2 filhos menores, porém o mais velho ficou. Que despedida triste, pensou Uba. Lembro-me de que uma vez eu peguei um macaco filhote e a macaca mãe gritou desesperada. Arrependo-me. Se animais sentem, nós sentimos mais. Que irresponsabilidade de quem faz isso. Com certeza passarão por dor igual. Viu Dali ir embora, seus amigos e companheiros serem vendidos, juntar os que ficaram. Ao seu lado ficou um escravo com argola no pescoço. A mulher lhes deu água. Uba tomou, estava com sede. Ele tentou fugir. Está com argola no pescoço? Uba perguntou à mulher. Esse escravo é conhecido por aqui. Não presta para nada. O dono dele trouxe para ser vendido. Não o quer mais. Nesse caso, vende barato e quem compra sabe que é um escravo difícil. Seu dono é uma boa pessoa. Com certeza quem o comprar saberá ser cruel com os indolentes. Aquela mocinha que chora causa muita pena. Seu dono a está vendendo porque precisa de dinheiro. Pedi para uma senhora bondosa para comprar. Lá vem ela. Sinhá Chica. É essa moça, gritou a mulher. Uba viu a senhora negociar e levar a mocinha. Uba suspirou aliviado. Viu um senhor branco olhando-os. Sentiu que era arrogante. Aproximou-se do preso com argola no pescoço, deu um sorriso cínico de gelar e o comprou. Uba pensou que o escravo com argola no pescoço também sentira. Talvez ele tenha se arrependido de sua rebeldia. Pensou Uba, com certeza não será fácil ter esse dono. Tomara que esse senhor não me compre. O senhor afastou-se, puxando o escravo pela corrente. Uba viu Babal ser comprado e colocado junto a um grupo de 7 escravos. Um jovem de sua aldeia estava junto. Logo todos saberão o que ele fez. Tomara que Babal não maltrate meu companheiro, desejou Uba. Aproximou-se um homem, olhou, examinou, negociou e o comprou. Uma das mulheres que cuidaram deles lhe falou baixinho. Carne barata é a do negro. Eles vão nos comer? Serei alimento? Uba se assustou. Não. A mulher sorriu. Uns nos vendem e outros nos compram. Como animais, não somos. Então eu penso que compram carne e é barato. Vá em paz. Não conheço quem o comprou. Só sei que irá para longe. A mulher se afastou e ele ficou ali parado. Agruparam 7 homens e 2 mulheres. Não eram da mesma aldeia. Conheceram-se no galpão. Calados, de cabeça baixas, esperaram. Capítulo 4. A viagem. O homem branco que os comprou, por gestos, mostrou o galpão. Entenderam que deveriam ir para lá. Entraram no local em que já haviam ficado. 3 das mulheres que os haviam ajudado estavam lá.
O homem conversou com elas, que vieram para perto deles e explicaram: vieram aqui para se alimentar, podem pegar o que comer, e enquanto fazem, eu vou repetir o que o homem branco falou. Logo partirão. Esse senhor que os comprou é um empregado. O que é um empregado? Perguntou Uba. É uma pessoa que trabalha para outra, porém recebe um ordenado por isso. Escravo é o que trabalha e não recebe nada, não é? Só que empregado pode sair do emprego e procurar outro, e escravo não, respondeu a mulher. Ele comprou 5 para o senhor que trabalha, além das 2 mulheres e desse jovem para uma senhora que reside em uma pequena vila. Você, mostrou um outro escravo, o mais velho do grupo, ficará logo após. Foi adquirido para morar também numa vila. E vocês 5 viajarão por muitos dias, irão para uma fazenda. O homem soltou as mãos deles, alimentaram-se. Ali estavam, além dos 9, outros grupos que também se preparavam para viajar. Assim que se alimentaram, o homem com gestos apontou para fora. Viram uma carroça puxada por 2 cavalos. Observaram atentos. Mostraram que era para entrar e sentar. Acomodaram-se. 3 homens brancos os acompanhariam. Um à frente dirigia os cavalos e os outros 2 montaram em outros 2 animais. Partiram. Num ritmo cadenciado, foram se afastando do local onde estiveram. Foi então que viram que havia muitas casas, as choupanas diferentes, como também viram muitas pessoas brancas e negras andando por entre as casas. Os 9 estavam assustados e apreensivos. Tudo era novidade, tudo muito diferente. Mais uma partida, ó grande mãe, tenha piedade de nós, rogou Uba. O aglomerado de casas ficou para trás. Horas depois fizeram uma parada, tomaram água e continuaram. Nenhum deles estava com vontade de conversar, ficaram calados. Era de tardinha, o sol já se escondia no horizonte quando se aproximaram de outras casas. É uma vila. Vamos parar e pernoitar aqui, falou um dos homens que estava montado no cavalo. Foi então que Uba prestou atenção nos 3 homens brancos que estavam com eles. O que dirigia a carroça era o mais novo e parecia feliz. Estava alegre e às vezes assobiava. O outro no cavalo estava preocupado, atento, observava tudo com atenção. O outro era com certeza o chefe. Tinha mais idade, porém longe ainda de ser idoso. Parecia educado. Estava sempre olhando os escravos. Era o responsável por todos. Escutou os outros 2 chamarem-no de Honório. Pararam, desceram, e mesmo com as correntes nos tornozelos foi agradável andar. O homem mostrou a eles para entrar numa casa. Uma tocha clareava o local, mas por gestos entenderam o que Honório falou. Aqui tem água, esta é para beber. E aquela, se quiserem se banhar. Aqui irei colocar alimentos. Ali podem dormir, amanhã cedo partiremos. A porta foi fechada. Uba foi para um canto, tirou a roupa, jogou água em seu corpo, depois vestiu-se novamente, trouxeram alimentos e comeram. As 2 mulheres ficaram perto uma da outra. Fizeram uma roda, sentaram-se no chão e conversaram. Embora falando línguas diferentes, muitas palavras tinham o mesmo significado, e para se entender, faziam muitos gestos. Ela, Catu, tem medo de homens, contou a mulher mais velha. Desde que saiu de sua aldeia, eles a estupraram. Só no galpão que não. Apreensiva, teme que alguns deles venham buscá-la. A coitadinha sofreu, sofre muito. Uba olhou penalizado. Catu era uma moça que, para o gosto dele, era feia. Observando-a, notou que tinha os traços mais delicados, nariz parecido com os dos brancos,
assim como também os lábios. Talvez os brancos a achem bonita, pensou ele. Sofri muito, suspirou Catu. Eu não me matei por 2 motivos. Não tive como e porque prometi à minha mãe. Os invasores atiraram nela na minha frente. Minha mãezinha caiu nos meus braços e pediu: Catu, filha do meu ventre e do meu coração, não se mate. Vejo nas minhas visões que você já cometeu esse ato ruim. Prometa, filha. Respondi: sim, mamãe, eu prometo. Ela morreu e um homem me amarrou. Fomos obrigados a andar. O fizemos por dias. Viajamos de navio. Fomos para o galpão. E estou aqui. Penso aflita. O que estará sendo reservado para mim? Serei sempre usada pelos homens brancos? Abaixaram a cabeça. Uba e os outros sentiram vontade de consolá-la, dar esperança a ela. Mas o que falar? Um dos jovens perguntou: sua mãe lhe falou mais sobre o que você fez? Mamãe me contava que eu era diferente desde que nasci, que quando ela me pegou pela primeira vez arrepiou-se e sentiu tristeza. Aconselhava-me sempre a orar e falava que quando sofremos estamos aprendendo. Quando recebemos uma maldade, sofremos e deveríamos aprender para não fazer com ninguém a ação que nos causou a dor. Não entendi, falou o jovem. Nem eu, mas cumprirei o que prometi à minha mãe, determinou Catu. E você? Mostrou a outra mulher. Também foi estuprada? Sim, no navio. Estou muito revoltada, muito. O ódio fez morada no meu coração. No dia em que aconteceu a invasão na minha aldeia, meu marido e minhas 2 filhas tinham ido a outra aldeia para visitar os meus sogros. Eu não quis ir porque não gostava da minha sogra. E no ataque, um dos meus filhos, ao defender a esposa, foi morto. E ela, ferida, foram deixados lá. Meu outro filho foi amarrado e caminhamos juntos por 2 dias. Depois o grupo foi dividido e nos separaram. Logo depois, outros prisioneiros se juntaram a nós. Foi então que eu conheci Catu. Caminhamos até o navio. Tinha uma família grande e fiquei sozinha. Não sei deles. Quero muito que o meu marido e as 2 filhas tenham se escondido. Mas e se eles foram capturados? As 2 são jovens e bonitas, terão tido o mesmo destino de Catu? Vi um filho morto, a nora ferida, suas 2 filhinhas chorando perto deles. Com certeza os que ficaram cuidarão delas. Serão no futuro aprisionados? E o meu outro filho, para onde foi? Tenho lutado para não ser dominado pelo ódio, disse o escravo mais velho. Tanto eu como ela, mostrou a mulher. Temos razão para odiar. Somos de aldeias vizinhas. Sou viúvo e estava me preparando para casar novamente. Visitava a aldeia em que ela morava para escolher uma noiva. Conheci uma viúva e estava nos entendendo. A aldeia foi atacada, fui preso e eu não sei de minha noiva. Assim como também eu não sei se a minha aldeia foi atacada. Como estarão os meus filhos e netos, parentes e amigos? Quero muito que eles tenham sido avisados e se escondido. Eu preciso pensar que isso ocorreu. Odeio quem nos vendeu. Traiu sua raça, os seus, 1000 vezes maldito. Quem é essa pessoa? Perguntou Uba. Ele se intitula rei. Vende seus súditos. Possui muito ouro. Mora numa choupana imensa, construída como as casas dos brancos. Contaram-me que a sua residência é enorme, feito de pedras e outros materiais que não conhecemos. Veste-se como os brancos, com muito luxo. Ele sabe onde estão as aldeias e nos vendem aos brancos.
Quem me contou foi um homem que trabalha para ele. Todos os que nos atacaram eram negros. Como pode alguém como nós vender-nos? Exclamou o homem mais velho. Tanto pode como fez. Tínhamos escutado que ele fazia isso. Uns acreditavam, outros não. E ele fez. Aprisionou-nos e nos vendeu. Ganhou muito dinheiro. Dinheiro é o objeto que eles, os brancos, usam para adquirir as coisas. Quando amarrada, olhei para Inhá, nossa anciã, que sabe de muita coisa. Pedi a ela: Inhá, use de todos os seus poderes para castigar esse homem que está nos vendendo. Ela afirmou com a cabeça e respondeu: farei com dedicação trabalhos que o castiguem até a 4ª geração. Embora saiba que pessoas como ele, que agem no mal e para o mal, sejam protegidas por outros iguais, acredito que Inhá poderá amaldiçoá-lo, ele sofrerá. Geração? O que filhos e netos, bisnetos têm a ver com o que ele fez? Perguntou Uba. Normalmente, respondeu a mulher, a família dele desfruta dos seus bens. Talvez até concorde com o que ele faz e pretendam continuar cometendo seus atos maldosos. Mas é ele mesmo quem pagará. Como assim? Uba queria entender. Não sei direito, a mulher tentou explicar. Mas é ele quem receberá o retorno da crueldade que pratica. Inhá mandará demônios para atormentá-lo, e muitos dos que morreram nos ataques serão chamados para se vingar. Quando eu morrer, eu quero me vingar dele. Irá sofrer para fazê-lo sofrer? Perguntou Uba. E você acha que não é justo? Eu penso que sim. Eu não entendo, comentou Uba, o porquê dos descendentes sofrerem. Eu estou sofrendo e meus pais e avós não foram amaldiçoados. Foram pessoas boas. Nem os meus foram, falou Catu. Penso que sou eu mesma a amaldiçoada. Espero que não seja até a 4ª vez. Inhá fala que nascemos de novo para anular a maldição, contou a mulher. Dali também falava que nasceríamos de novo, pensou Uba. Será então que estamos passando por tudo isso por essa causa? Indagou Uba. A mulher ficou séria e respondeu irada. O que importa é que ele irá sofrer. Vender quem deveria cuidar, 1000 vezes maldito. Até a 4ª geração, exclamou o homem mais velho. Este homem que os vendeu é negro, exclamou Uba. Será que não tem medo dos brancos? Onde ele mora é protegido, tem armas de fogo, muitos homens que o guardam. Para seres como nós, encarnados, é difícil entrar em sua fortaleza. Os brancos não o fazem porque negociam com ele, obtêm lucro. Mas os espíritos, estes conseguirão se aproximar dele. Espero que sim. Penso que dessa vez, nessa veste de corpo dele, não será escravo. Quando esse ser maldoso partir para a terra da escravidão, o será com certeza. Você odeia mais ele do que os brancos? Concluiu Uba. Isso é verdade, porque enquanto eu sinto raiva somente dos brancos que me maltrataram, eu poderia odiá-los se não for tratada com bondade. Você disse que essa mulher, Inhá, era a conselheira da aldeia, a vidente. Ela não previu o ataque? Isso eu não sei, respondeu a mulher. Ela ultimamente estava muito triste, orava muito e pedia para orarmos também. Mudamos a aldeia de lugar, fomos mais para dentro da floresta. Não tinha rio perto, abrimos poço. Inhá continuou inquieta, pensando agora talvez ela tenha previsto e não pôde impedir. Ela não poderia ter falado, avisado? Indagou o homem mais velho. Talvez ela tenha previsto somente que algo ruim iria acontecer, opinou Uba. Não sabia o que era. Na sua visão sentia que haveria mortes e separações. Penso que deve ter sido isso mesmo, concluiu a mulher.
Inhá falava que acontecimentos planejados eram difíceis de serem evitados. Tomara que ela continue fazendo o bem. Inhá fazendo o mal para o homem que os vendeu, estará fazendo o quê? Que mistério! Penso que ninguém precisa fazer o mal para o maldoso, ele mesmo faz a si mesmo, pensou Uba. Vamos dormir, quero me esticar, amanhã sairemos cedinho, disse um dos jovens. Nenhum branco veio me buscar, a mocinha estava aliviada. Uba demorou para dormir, ouviu seus companheiros ressonarem e ficou pensando. Eu poderia ter perguntado para Dali sobre nascer de novo. Agora não poderei fazê-lo. É melhor não pensar nesse assunto. Tenho problemas demais. Dormiu. Foi acordado pelo homem branco entrando no cômodo trazendo alimentos. Comeram, beberam água e se prepararam para partir. Começava a clarear quando entraram na carroça e partiram. Conversavam, comentavam sobre o que viam pelo caminho. Esses animais são domáveis, chamam-nos de cavalos. O homem o utiliza. Essa terra é parecida com a nossa. Tem muitas árvores e pássaros e por aqui deve ter muitos animais. Fizeram uma parada e o homem ordenou que caminhassem. Subiram um morro. Estavam numa região montanhosa. Na carroça estava o barril de água e os alimentos. No alto do morro se sentaram debaixo de uma árvore, alimentaram-se, descansaram por alguns minutos e depois continuaram andando. Ouviram trovões, viram raios e choveu forte. Entraram na carroça. À tarde chegaram numa localidade em que havia algumas construções. Era uma fazenda. Foram colocados numa casa grande e comprida. Logo chegaram muitos escravos, todos cansados. Secaram-se ao ficar perto de uma fogueira. Uba e os companheiros de viagem ficaram perto uns dos outros. Alimentaram-se. Uba colocou as duas mulheres no meio deles. Os escravos os olhavam curiosos. Fizeram algumas perguntas que não entenderam. Apontaram o local onde deveriam ficar. Não se importaram mais com eles e foram descansar. Pertinho um dos outros, com as duas entre eles, dormiram. Acordaram cedo. O cheiro do local era desagradável. Estamos numa moradia de escravos. Pelo que eu entendi, chama-se senzala, disse o companheiro mais velho. Eles vão sair para trabalhar e nós, graças à grande mãe, vamos embora. Em fila receberam alimentos. Os escravos moradores foram separados. Homens brancos os vigiavam e se afastaram, indo para os lugares em que trabalhariam. Viram os 3 homens que os conduziam. Entraram na carroça e partiram. Os 9 suspiraram aliviados. Será que ficaremos como eles? Parecem bichos. Suspirou Uba tristemente. Penso que é isso que eles querem, que nos tornemos animais, opinou a mulher. Como no outro dia, andaram, alimentaram-se e fizeram um pedaço do trajeto na carroça. Iremos passar a noite aqui. Faremos uma fogueira, peguemos gravetos, limpem esse pedaço, ordenou Honório, fazendo o gesto. Os homens deixaram os animais presos por cordas, acenderam a fogueira, alimentaram-se, e foi ordenado que deitassem uns do lado dos outros. Uba olhou o céu, estava estrelado como nas noites de sua terra. Escutando o barulho de animais, dormiu. Acordou com os primeiros clarões do sol. Todos acordaram, levantaram-se, alimentaram-se e caminharam. Era tardinha quando avistaram um aglomerado de casas. É uma vila, mostrou Honório. Vocês 3 ficarão aqui. Entraram na cidade e foram para uma casa onde tinha somente uma porta. Encontraram alimentos e comeram. Escutei, e pelo que eu entendi foi uma mulher que me comprou. Espero que nessa moradia não tenha homens, rogou a mocinha.
Catu, aconselhou a mulher, penso que ficaremos juntas. Se isso ocorrer, eu vou proteger você, se isso me for possível. Tome cuidado para não despertar a cobiça dos brancos. Mulheres ciumentas são perigosas. Quero tentar viver bem ou do melhor modo possível. O melhor é aceitar a nossa sorte, falou o moço que ia com elas. A porta se abriu, Honório e um outro homem que lhes era desconhecido entraram. Vocês três vão com ele. Despediram-se com sorrisos. Os três saíram. Ficaram os 6. Como é difícil, exclamou um deles. Ó, grande mãe! Não conversaram, alimentaram-se e foram dormir. No outro dia partiram. Na hora do almoço chegaram a outro aglomerado de casas, porém menor. Alimentaram-se e vieram buscar o escravo mais velho, que chorou ao se despedir dos companheiros. Penso que a partir de hoje saberei o que é ser escravo. Novamente partiram, como fizeram nos outros dias. Andaram por algumas horas e ao entardecer pararam. Aqui ficaremos essa noite, mostrou Honório. Não teremos abrigo nos próximos 2 dias. O local era diferente. Uma casa e na frente um comércio. Entenderam que era um local onde os brancos adquiriam alimentos e objetos. Alimentaram-se de comida quente e gostosa. Ficaram em um cômodo pequeno. Os 3 brancos dormiram ali também. Uba prestou atenção na conversa deles. Estou preocupado com a minha família. Disse o que ia no cavalo com Honório. Minha mulher está para ter nenê e a minha filha de 4 anos está doente. Se quiser, pago você e poderá ir para sua casa, disse Honório. Manuel e eu levaremos esses 5 até a fazenda Morro Alto. Aceito e agradeço. Estou de fato preocupado. Partindo daqui amanhã cedo, à tarde estarei em casa. Viajaremos ainda por 4 dias, comentou Manuel, que dirigia a carroça. Voltarei sozinho. Farei isso preocupado. Corremos o risco de sermos a qualquer hora assaltados. Moro na fazenda Morro Alto. Tenho família lá e gosto do lugar. Se você quiser, falo com o senhor Genaro. Talvez ele o contrate. Obrigado, agradeceu Manuel. Eu não gosto de parar num lugar. Aprecio mesmo é estar em movimento viajando. Posso perguntar se alguém pela região irá viajar. Viagens ultimamente estão sendo perigosas e você poderá ir para proteger. Isso eu aceito. Vou para qualquer lugar. Não tenho família, nem quero ter. Estou sempre armado e atiro bem. Embora daqui até a minha casa o caminho seja seguro, estarei atento. Falou que ia para sua casa. Os 5 escravos prestaram atenção e Uba, expressando-se mais por gesto, atreveu-se a perguntar. De quem tem medo? De invasores? O que eles fazem? Honório, falando devagar e também por gestos, explicou. Não são invasores, são negros como vocês, que fugiram e se escondem nas montanhas e às vezes assaltam viajantes, roubam. Sabe o que é roubo? É tomar algo de alguém. Eles não costumam fazer mal a negros. Roubam? Pensou Uba. Os brancos nos roubaram. Tiraram de nós a nossa liberdade. Roubaram-nos de nossas famílias. Esse não é o pior roubo? Os 5 ficaram calados, mas continuaram prestando atenção na conversa deles. Uba olhou para o outro homem e sentiu que ele estava de fato preocupado. Todos têm problema. Ele faz parte de um grupo que trabalha separando famílias e está preocupado com a dele. Como pode isso? Pelo que eu senti, ele trabalha para o seu sustento. Será que não poderia ter outro emprego? Será ele também responsável por esses acontecimentos? Observou novamente os 3 homens brancos e sentiu que quem obedecia a ordens era menos responsável que aqueles que as davam.
e com certeza os mais responsáveis eram os que poderiam impedir aquilo, mas o permitiam. Os três passaram a falar de suas famílias. A conversa durou somente alguns minutos, estavam cansados e dormiram. No outro dia, junto com o sol, que nascia para todos e não fazia distinção de sua luz, era para os bons ou não, livres ou escravizados, partiram. O homem preocupado separou-se deles, tomou outro rumo e fizeram o trajeto como já tinham feito. Caminharam uma parte e a outra o fizeram na carroça. Conversaram. Sinceramente, disse um jovem, a não ser pelo enjoo e o aperto do porão do navio, que foi muito desagradável, eu não estou achando tão ruim assim estar aqui. Como? Perguntou Uba, admirado. Na minha aldeia a vida não era nada fácil. Tínhamos trocado de lugar por 3 vezes com medo dos invasores. Era muito trabalho. Meu pai era muito enérgico. Meus irmãos e eu trabalhávamos muito. Minha mãe morreu. Meu pai casou-se novamente. E minha madrasta era chata. Vivíamos com medo. Fui escalado com um amigo para vigiar naquele dia a aldeia. Subimos numa grande árvore. Logo que subimos era de manhã. Vimos os invasores se aproximando. Demos o alerta, assobiamos. Tínhamos 3 modos de alertar. Um assobio longo, se eles estivessem mais longe, e o curto e forte se estivessem perto. Alertamos com assobio de perto. Foi uma correria na aldeia. Ao descermos da árvore, meu amigo e eu fomos capturados. Infelizmente, também alguns da aldeia. A maioria fugiu. Esconderam-se numa gruta atrás de uma cachoeira. Ficariam ali até os invasores irem embora. Até os brancos partirem? Interrompeu um outro. Não, os invasores mesmo. A maioria era de negros, vestido como os brancos e com armas. Respondeu o jovem. Mataram muitos? Uba quis saber. Não, foram poucos os que morreram. Não sei o que aconteceu com os que conseguiram se esconder na gruta. Lá eles têm o que beber, mas não têm alimentos. Com certeza tiveram que se mudar novamente. Mas como ia dizendo, eu estou gostando das novidades. De vestir roupas e até agora me deram alimentos. Prefiro pensar que tudo dará certo. Com certeza aprenderei muitas coisas com os brancos. Sinto falta dos meus pais, lamentou um outro. Vi minhas 2 irmãs moças serem amarradas e fomos separados. Um dos negros invasores quis ficar com elas. Que a grande mãe as proteja. Estou me esforçando para não perder a esperança. Espero que a minha vida não seja tão difícil. As histórias dos outros eram parecidas. Haviam sido separados das famílias e não sabiam delas. Temiam o que iria encontrar. Uns estavam mais esperançosos e outros mais tristes. Os 2 homens não se importavam que conversassem. Na noite seguinte, dormiram ao relento em volta da fogueira. Ninguém os vigiou. Eles continuaram com as correntes nos tornozelos. Logo pela manhã, uma chuva forte os surpreendeu. Ficaram muito molhados. Na última noite da viagem, dormiram numa fazenda. Isso é que é fazenda? Perguntou um dos escravos. Quanta plantação! Exclamou o outro. Ficaram numa casa. Essa propriedade é vizinha da que irão morar. Os donos são amigos. Amanhã à tarde estaremos lá. Não puderam conhecer o lugar, mas ficaram curiosos. Dormiram ali. Cedo continuaram a viagem. Foi à tarde que Honório mostrou. Ali está a fazenda Morro Alto. Olharam admirados. O lugar era muito bonito. Uba entendeu que a fazenda estava num local alto, porque subiram por um bom pedaço e, olhando, via montanhas do lado direito. O sol iluminava o lugar, mas Uba sentiu tristeza. A localidade devia ter muitas pessoas tristes. Continuaram caminhando.
Aguarde, a história continua.